E aí, gente, nem ciência aqui. Essa é a aula 17 do nosso curso sobre filosofia platônica. A gente avançou bastante. Não tô dizendo que a gente tá quase acabando, porque tem República e Leis ainda. Mas dos diálogos menores, faltam poucos ainda pra gente terminar. Os que é certeza que são de autoria de Platão, né? Que eu não vou falar sobre aqueles que, no geral, que não são de autoria dele, mas que tá no contexto, talvez, platônico. Que tem alguns diálogos que não são parte do cânon, né? Em si platônico, né? Enfim, Protágoras faz parte do cânon e é de novo sobre aquele tema, só que com outra perspectiva, né? Sobre se virtude pode ser ensinada. Então é um diálogo de Sócrates com Protágoras e outros também participando. Esse daqui é um que tem várias pessoas participando, diferente do Ion, por exemplo, sobre discursos homéricos, que é só ele e Sócrates, né? Então aqui tem várias pessoas participando, tentando mediar essa discussão. E a gente sabe que Protágoras, ele era um sofista, e não só sofista, o rei dos sofistas, né? E que, no geral, ele tentou defender a ideia de que virtude pode ser ensinada e que ele não é errado em cobrar por isso. E alguns argumentos dele são bons, eu tenho que admitir. No geral, ele tá errado, mesmo assim. Bom, no começo, eles vão falar, por exemplo, de algumas pessoas aqui importantes. Então percebi, como diz Romério, Hipíade no assento alto do outro lado da colunata. Ao redor, num banco, Eristímaco, Pedro, vários elianos e alguns estrangeiros pareciam estar fazendo perguntas a Hipias, né? De vários temas: astronomia, física, seu assento elevado, que respondia, né? Que é de Ecrine, nesse contexto. A cada uma das perguntas ponto a ponto, né? Então o Protágoras estava falando aqui em relação a pessoas que aprendiam com outras pessoas. É normal que é, estudantes tenham um professor e que eles paguem por isso, né? Então, seja estudando aritmética, ensinando física, ensinando uma física diferente do que a gente tem atualmente, é claro, né? Totalmente diferente. Tem questões também associadas a proposições de lógica, né? Proposições da física aristotélica posterior. E questões filosóficas também nesse contexto. Mas o ponto dele é que era normal, realmente, você aprender com os outros, né? E ele tá certo, obviamente. Só que aí, o quebra-pau começa, né? Protágoras me ouviu, então disse: Você formulou bem a sua pergunta, Sócrates. Fico muito feliz em responder àqueles que fazem perguntas bem. Se Hipócrates vier até mim, não experimentará o que experimentaria se estudasse com outro sofista, né? Então, o Protágoras, ele tá se separando de outros sofistas, né? Ele tá falando que ele seria o sofista mais adequado a responder essa questão sobre virtude, né? E lembra que esse Hipócrates aqui não é o Hipócrates médico, não. É importante, né? Outro Hipócrates. Outros abusam dos jovens, levando-os de volta contra a vontade deles para assuntos dos quais escaparam na escola, ensinando aritmética, né? Logismos nesse contexto, astronomia, geometria, que é geometria, música e poesia. Neste ponto, ele lançou um olhar significativo para Hipias, mas se ele vier a mim, aprenderá apenas o que veio buscar. Então, você tem vários temas que eram ensinados nas escolas da época. Não, a Academia de Platão é posterior, e a de Isócrates, que seria rival de Platão. Depois Aristóteles também tem os seus discípulos e tal. Muitos dos livros que a gente tem como nome de Aristóteles, eles são anotações dos seus discípulos, né? Provavelmente palestras, aulas que ele deu, talvez. E que tem ali de raciocínio de Aristóteles, né? Como o próprio Constituição Ateniense, se não me engano, foi escrito por um discípulo, né? Mas é um livro extremamente bom. E o grande ponto aqui é essa questão de que você tinha, assim, já questões relacionadas a ensino de uma forma estrutural, né? E o desafio proposto para Protágoras, né, por Sócrates. Considera você uma pessoa de enorme experiência, que aprendeu muito com os outros e pensou em muitas coisas por si mesmo. Então, se você puder esclarecer como a virtude pode ser ensinada, por favor, não nos inveje pela sua explicação.
É claro que o Sócrates tá falando nisso com sua própria opinião. Tá falando de uma forma cordial e tal, até irônica. Então, tipo assim, Protágoras, obviamente você é um sofista inteligente. Eu discordo talvez do seu método de argumentação, mas vamos ver. Vamos ver o que você tem a dizer sobre virtude. Dê a sua explicação e a gente vai discutir aqui, debater, tete a tete, mano a mano, pra ver quem tem a melhor argumentação. Na questão nem de argumentação, como a gente viu na aula anterior, do Eutídemos, né? Sobre o método sofista, a gente tem essa questão de que o método importa, sim. Se você usa argumentos pra falar uma coisa errada, continua errado. Então, alguém dá argumentos, por exemplo, pra dizer que a Terra tem um shape, uma forma que não seja esférica, né? Mas você fala, mas cara, é óbvio que é esférica. Mesmo nessa época já tinham pessoas que já falavam que era esférica, né? Já tinha. Antes de Erastótenes fazer o cálculo ali pra circunferência da Terra, né? Usando dois pontos ali distantes e a luz do sol pra explicar isso, a sombra projetada em certos objetos de um lugar pro outro. Erastótenes fez isso, né? Tem até uma pintura de um autor que eu já mostrei no canal uma vez, com relação a isso. Mas teve antes dele, não lembro se foi o Protágoras mesmo ou outro, que falou sobre a Terra como esférica já. Então, a sua opinião já existia e já era debatida como interessante. Então, obviamente, se alguém for dizer o contrário, né? Porque a gente sabe, com fotos e tal, que a Terra é esférica, né? Se alguém disser o contrário, né? Que ela não é um esferoide, então. Não importa que argumento a pessoa use, né? Ela pode usar qualquer argumento que ela quiser, ela tá errada. Porque é uma coisa que é auto-evidente pelas informações que a gente já tem, né? Enfim, então Protágoras, na minha opinião, ele está errado. E ele tenta dar argumentos pra algo que é errado, né? Assim como a gente já vai ver em outra aula, em Carmides, né? Que é um diálogo com Critias e com Carmides. Então, a resposta de Protágoras é uma dança inútil, né? É grande a resposta dele. Mas é uma resposta que é circular e que não vai ao ponto. Então, uma coisa da retórica é que ela permite que você explique as coisas em que parece que tá certo, mas não importa a forma que você fala as coisas, o que importa é o que de fato é verdade. Então, você mesmo levantou este ponto e com razão, devo acrescentar, mas quando o debate envolve excelência política, que deve proceder inteiramente da justiça, né, que é de Caio Sunes, né, um termo também biblicamente muito importante, da temperança, sofrosunas, eles aceitam conselhos de qualquer pessoa. E com razão, pois pensam que com essa virtude aretes específica, a virtude política, né? Que é politicus aretes, virtude política, ou cívica, é compartilhada por todos, ou não haveria cidades. Ele está dizendo, por que existem leis? A gente pode provar sim que os seres humanos têm um certo nível de moralidade. Talvez nem todos sejam perfeitos, ou talvez nenhum seja perfeito. Eu tô tentando argumentar como se fosse Protágoras. Os seres humanos, eles têm, sim, uma noção de justiça, têm níveis de temperança, alguns menos do que outros. Dito que alguns têm menos e outros mais, aqueles que têm mais virtude e que pode ser vista nas suas ações, esses podem ensinar virtude. Melhor que alguém que não as tem. Talvez alguém que pelos outros é visto como tendo virtude. Uma virtude seria algo que as pessoas dizem que você é. Mesmo que talvez estejam erradas, né? Que é uma questão no argumento que tá meio equivocada, né? Quem disse que você é virtuoso? Você mesmo ou os outros? E se ambos estiverem errados, né? E se você for egocêntrico sobre si mesmo e os outros só querem simplesmente falar o que você deseja, né? Simplesmente por amizade política. O interesse, digam que você é uma pessoa justa, né? Então, nesses dois pontos, você mesmo ou os outros, o argumento dele cai por terra, porque alguém justo, temperante, pra ensinar, teria que ser mais justo e temperante que todo mundo. Temperança, a gente vai ver no diálogo Carmides, tem a ver com você controlar a si mesmo. Então você não é dado a ira, você não é dado a excessos
nem a falta, né? Você faz o bem de forma ponderada, né? Nem excessos, porque alguém pode ser... Alguém bom excessivamente não é alguém que é bom demais. É alguém que... É tipo um fariseu, por exemplo. Ele é uma falsa virtude, né? Ele se diz virtuoso, mas por dentro é o seu pouco caiado, né? Como dizia o nosso Senhor nos evangelhos, né? Jesus fala sobre essa questão, né? De os fariseus ser poucos caiados, né? Nos ais, que ele fala nos evangelhos, né? Por fora, parecendo bonito e tal, mas por dentro extremamente cheio de podridão, né? Então, esse é um ponto do ponto Protágoras, né? Então, a lógica do Protágoras segue 4 pontos, né? Poderia ser separado em 4 pontos. Todos temos níveis de virtude. Existem aqueles onde ela é mais evidente, como eu falei anteriormente. Pessoas podem aprender com aqueles que são mais virtuosos. E assim a virtude pode ser ensinada. Então você tem que guardar esses 4 pontos e os posteriores, porque eles que vão dar vazão pro 8º ponto. Então é como se fosse uma construção aqui do argumento dele. Então, o 5º ponto é que as leis podem ser seguidas e ensinadas, né? Então, numa sociedade, é óbvio que existe um certo ponto em que as pessoas, elas se entendem, ao ponto que a sociedade não é um colapso, um caos total, né? Tem crimes, tem coisas que acontecem continuamente, semanalmente. Até se você vê um da Atena da vida, que são coisas terríveis, né? Que acontecem constantemente, principalmente numa cidade grande. Mas no geral as leis são seguidas. Assim, no geral. Pela maioria das pessoas, no geral é seguida. Os pais ensinam a virtude aos seus filhos. Então, obviamente, se alguém diz que um pai pode ensinar aos seus filhos a virtude, então pode ser ensinado. Certo? Aquele que carece de virtude pode ser ensinado por quem pratica ela num nível maior. E, por fim, alguém pode cobrar grana para ensinar a virtude. Então, é basicamente isso. Os pontos principais que eu peguei ali. Talvez tenha outro que seja relevante, mas esses são os principais na minha opinião, né? Então, mas o grande mais, assim, o mais importante é que todos temos níveis de virtude, né? Existem aqueles onde ela é mais evidente. Se esses 2 pontos se lembrar, você já tem a gênese do argumento do Protágoras, né? E aí a Vera falasse, né? Tais pessoas importantes dizem que é assim. Então ele vai para aquela forma de argumento que diz assim, tal e tal pessoa diz isso, por isso tá certo. Eu acho esse tipo de argumento horrível, cara. Quando você vê alguém dando esse argumento, que tipo, ele não tá mais argumentando, ele tá simplesmente falando, ó, tais pessoas com, entre aspas, importantes, dizem isso. Então, pra um argumento ruim, que a pessoa vai dar, ela fala, ah não, tal pessoa de Harvard fala isso. Cara, não importa quem fala, é o que fala que importa, que é importante. Esse é um dos pontos mais importantes de argumentação. É o que é falado. O que é falado tá correto? Você consegue verificar isso? Porque o que as pessoas. Não importa quem fala. Não importa. Eu sei que todo mundo tem um bias em relação a isso. Mas se você entender que o que importa é a síntese do argumento em si, você vai sair muito melhor na área acadêmica, por exemplo. Então, lendo vários artigos, você vai considerar não que quem falou. Como, por exemplo, tem artigo na Nature. Vamos supor que eu já fiz isso muito, né? Vamos supor que num tema você leu 20 a 30 artigos. Vamos supor que 5 foram na Nature, 3 da Science, outros de outros jornais importantes. E vamos supor que, vendo todos os argumentos, vocês já conheceram o tema, vamos supor que seja associado à neurociência, a questões específicas. Vamos supor que seja em deficiência dopaminérgica, por exemplo, que é um tema bem importante. Na base do gânglio. O que importa são os dados que você tem que interpretar, seja estatístico, seja outras questões, métodos. Mas você tem que entender o que as pessoas estão falando. Teve várias vezes que eu li artigos que foram publicados na Nature e, na minha opinião, eram ruins. O tema que eu tava pesquisando. E outros no jornal mais simples eram bons. Não é o jornal acadêmico que vai fazer o artigo ser superior.
é o conteúdo do artigo. Teve vezes, por exemplo, um tema associado à teoria da consciência e à robótica, a inteligência artificial geral, na verdade, AGI, né? Eu vou colocar aqui. Teve um artigo que eu li que eu já citei várias vezes, de um cara chamado Fidland, parece. Eu não lembro exatamente, mas eu li há muitos anos já. E eu já citei várias vezes. Em livro já, enfim. Que ele tenta argumentar contra a AGI. É um bom artigo, embora esteja errado. E eu creio que é um artigo interessante, mesmo estando errado. Jornais acadêmicos, eles têm que sim publicar todos os pontos de argumentação, né? Então você tem que ir por todos os lados, né? Você não pode só publicar A ou B, você tem que ir por todos os lados de argumentação. Que sejam, obviamente, feitos corretamente. Mas esse cara, ele argumenta que já é impossível. Só que os argumentos que ele dá é horrível. São horríveis, né? Simplesmente horríveis. Então, importa foi o que é dito. Não que... Por exemplo, alguém poderia falar, então, tal cara na Nature, aí cita o artigo, diz que já não é possível. Aí por isso já não é possível. Isso não é argumento, cara. Não é argumento. Enfim. Portanto, segundo o meu argumento, os atenienses estão entre aqueles que pensam que a virtude é adquirida e ensinada. E daí, cara? Os atenienses pensam isso, cara. Sócrates é ateniense, ele queria que... Ateniense, não sei se ele é ateniense de nascimento, mas enfim. Estão entre aquele que pensa que a virtude é adquirida e ensinada. Portanto, é com razão que seus concidadãos aceitam o conselho de um ferreiro ou de um sapateiro em assuntos políticos. Eles acham que a virtude é adquirida e ensinada. Parece que ambas as proposições foram suficientemente provadas. Ele tá dizendo que foi provado, mas não foi. Então, aqui a gênese do argumento dele tem um certo sentido. Assim, não são argumentos totalmente inválidos, né? Então, são bons argumentos até. Mas o grande ponto é que por mais que as pessoas tenham níveis de virtude, essa virtude nunca é perfeita. Sendo todos os seres humanos pecadores, e é óbvio que todo ser humano sabe disso, que todo mundo é perfeito, todo mundo já cometeu erros. É óbvio que é auto-evidente, ninguém é virtuoso perfeitamente. Criaturas, né? O ser humano, por exemplo. Somente um ser divino poderia ensinar virtude. Esse é a gênese do argumento de Sócrates na prática. Se você pegar o argumento de Sócrates como um todo, você vai ver que só um ser perfeito poderia ensinar virtude. Como um homem deveria viver, né? Um ser humano. Então, a bala de prata de Sócrates, né? Você poderia repassar isso e ser mais preciso? A virtude é uma coisa única, com justiça, temperança, piedade como suas partes? Ou coisas que acabei de listar são nome de uma coisa só? Uma entidade, né? Então esse é um ponto importante que rege toda a argumentação em Protágoras, né? Se a virtude ela é parte de uma coisa ou um todo. Essa é a parte mais importante. Essa é a parte que você tem que pegar. Que a Protágoras diz... Ele não vai discordar disso mas depois, mas... Protágoras diz que você pode ensinar a virtude. Que você vê virtude em seres humanos. Mas você tem a virtude, na verdade, como um aspecto... Uma categoria, um aspecto geral de várias coisas. Justiça, bondade, temperança, benignidade. Enfim, você tem amor ao próximo, enfim. Você tem a virtude como encompassando tudo isso daí. Biblicamente, eu creio que amor é tido como categoria para para todas as virtudes em si. Aqui talvez não exatamente o mesmo termo sendo usado. O ágape, né? Normalmente. Mas você pensa na virtude como algo separado ou tudo unido, né? Esse é um ponto do argumento de Sócrates. A Epias, que estava mediando o assunto, né? Começa a falar com ambos. Tu, Sócrates, não deve insistir nessa forma precisa e excessivamente breve de discussão, ela não convém a Protágoras, mas sim dar uma rédea solta aos discursos, né? Falar mais, enfim. E você, Protágoras, não deve içar todas as velas ao vento e deixar a terra para trás, no mar de retórica. Ele tá me enchendo o saco aqui, eu sei que ele era um mediador, né? Mas eu não acho que a intenção dele foi boa. Porque posteriormente a gente vai ver uma coisa chamada brevidade lacônica, né? Esse é um termo que é muito bom. É o Cão Razor em talvez numa linha mais britânica.
de Gênesis, né? Porque esse tema foi de um cara britânico. Que eu vi pela primeira vez numa série chamada The Mentalist. Que é como se fosse a navalha de Ockham. Seria a questão que você. O correto é você usar argumentações simples, mesmo para temas complexos. Nesse caso, a brevidade lacônica, que é o que Sócrates costuma usar, é de você argumentar de forma breve para não deixar erros na sua argumentação. Alguém que argumenta. Assim, tem coisas que você tem que argumentar muito, por exemplo. Eu posso dizer, por exemplo, que é, princípio da incerteza de Heisenberg sobre o momento em posição de partícula é algo que é verdade. Ok? Tudo bem? Por questão de brevidade, eu posso só simplesmente dizer isso. Eu posso dizer, por exemplo, que energia é igual a massa. Aí eu vou citar a fórmula áurea desse termo. Eu posso dizer isso. Massa igual a energia, energia igual a massa. Um corpo que tem muita massa vai ter energia, vice-versa, enfim. Uma estrela, por exemplo, porque ela tem mais energia. Tem questões também da sua estrutura, da sua do desenvolvimento e tal. A fonte de hidrogênio de uma estrela, mas o tamanho dela, obviamente, vai impactar muito na sua energia. Principalmente no seu pico na sua vida, né? Útil. Então, você pode sim pegar argumentos breves para falar verdades. E até uma forma bem inteligente de dar argumentações, de você pegar um tema complexo e simplesmente resumir de uma forma simples, né? É óbvio que às vezes você não pode ser breve, você tem que falar de uma forma mais ampla, né? Então, você pode resumir um argumento em relação, por exemplo, ao princípio da certeza de Heisenberg em uma frase, ou energia igual a massa. No artigo do Einstein foi uns 5, não sei se foi uns 5, 6 páginas, não lembro exatamente, mas é dos anos miráveis dele, né? É que eu já li algumas vezes, esse paper específico. Embora a equação original não é essa, né? Ela, no fim, gera essa, né? Mas a formatação lá tá um pouquinho diferente. Mas o grande ponto aqui é que eu creio que a visão de brevidade lacônica é uma coisa importante, de você conseguir resumir argumentos de uma forma simples. Então a gente vai ver posteriormente isso aí, né? Então, aí Protágoras começa a citar poemas, né? De uma forma muito bem feita, né? Isso é de Simônides. Hesíodo, Simônides e Heródoto são citadas muito por eles, né? Eu digo nos escritos platônicos, né? Então o homem, que aqui tá com uma vibração, né? Under seria talvez pronunciação, assim o fonema. Mas o homem tornar-se genestai, é um termo que a gente viu várias vezes até agora. Realmente bom, agaton, é difícil. Que é um poema de Simônides, tá? Nas mãos e nos pés e na mente quadrada, tetragon, construído, etugmenon, sem culpa, né? Então, o Protágoras, ele vai usar um poema de Simônides pra colocar seu ponto. Uma coisa muito importante em todos os diálogos platônicos é que era usado muito essa questão de você citar um poema, que os poemas eles eram feitos com um objetivo de ensinar pessoas a virtude também e outras coisas. Então, por exemplo, aquela questão do Narciso. Ele se apaixonar pelo seu reflexo e cair na água e morrer afogado. É uma coisa pra ensinar que pra pessoa não ser narcisista, né? O termo narcisista vem dessa história de Narciso. Um termo que é usado hoje em dia com muita frequência na nossa língua, por exemplo. Até na língua inglesa também, narcissist. São temas usados e que tem uma gênese, tem uma razão por esse termo ainda ser usado e ter uma razão mitológica. Então, aqui é a mesma coisa, só que no contexto de um poema em que ele tá falando que para um homem tornar-se realmente bom é difícil. Ok. Alguém sem culpa. Outro provérbio. O provérbio de Pítaco também não é afinado, por mais sábio que fosse o homem. É difícil ser ele bom. É difícil ser bom, né? Calepon é difícil e ser bom nesse caso aqui é Eustlon.
Tem a ver com também moral, né? Ser uma pessoa moral, enfim, ética. Deve ser um termo moderno, né? Então, o provérbio de Pítaco também não é afinado por mais sábio que fosse um homem. A questão é difícil ser bom no sentido que é possível você ser exaustivamente bom, perfeito, entre aspas, ou é difícil ser bom porque realmente o ser humano é mau. Então, são dois pontos, são duas vertentes. E a de Protágoras talvez seja a primeira. Então, vai ser dito aqui também, né? Com relação a Hesíodo. Os deuses Theos colocam a bondade, aretes, nesse contexto, foi traduzido como bondade na versão ali, onde temos que suar para alcançá-la. Então, é difícil você ser virtuoso. Não é fácil. Não é algo que é simples para o ser humano. Do ponto de vista bíblico, é impossível você ser bom. Só Deus é bom. E é impossível você ser bom ou virtuoso no sentido que Deus deseja, o ser humano, sem a ajuda divina, né? Então todo ser humano é mau. E ele passa a tornar-se, né, Genestai, bom, depois de crer em Cristo, ter o Espírito Santo nele, enfim. Esse é um termo que é importante, né, linguisticamente. Mas uma coisa que o Protágoras cita o poema, assim, lendo o poema, antes de ver a visão de Sócrates, eu já percebi isso. Que a forma que o Protágoras cita os poemas não faz sentido, não tem lógica. Ele tá se contradizendo, na verdade. Porque o poema claramente, mesmo antes de ver o original, mas vendo o original também fica claro isso daí. O original em grego, né? Fica claro que o sentido do poema não era que o ser humano poderia ser perfeito. É claro. Já dá pra ver que a argumentação dele não é boa, né? A de Protágoras, no caso. Então, aqui, tô citando. Tá certo. Hesíodo novamente. Que é essa passagem. Acho que na verdade eu já citei. Os deuses colocam a bondade onde tem um suor para alcançá-la. Já tinha citado, né? Você sabe que, como testar a veracidade da minha afirmação, que os espartanos, né, o Lacedaemonium, têm a melhor educação em filosofia e debate. Esse termo é normalmente traduzido como Lacedemônio, tá? Escolha qualquer espartano comum e converse com ele por um tempo. No começo você verá que ele mal consegue manter sua parte na conversa, mas em algum momento ele escolherá seu lugar de uma habilidade mortal e atirará de volta uma resposta concisa. Você nunca esquecerá. Ele até fala que o Protágoras ia ser considerado uma criança perto deles. De tão destruído na argumentação que ele seria. Então, o Sócrates está tentando dizer que os espartanos são muito bons em debates, né? Só que no sentido de eles serem pessoas com lábia, né? Pessoas com uma forma de pensar interessante, né? E aí ele vai dizer, eles sabem que ser capaz de dizer algo assim é uma marca de um homem perfeitamente educado. Estamos falando de homens como Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Bias de Priene, Solon, Creóbulo, de Lindoso, Mison e o sétimo da lista, Quilon de Esparta. Todos eles emularam, amaram e estudaram a cultura espartana. Tem uma definição de os sete sábios do passado, né? Não lembro exatamente a definição. Se não me engano, é essa lista aí, com outros aí. E aí o termo que pra mim eu achei bem interessante, cara. É tipo um termo que eu vou usar bastante no futuro, pessoalmente. E é um termo que talvez a gente já use sem pensar, mas alguém que tá dizendo que isso existe. Que o estilo característico da filosofia antiga era a brevidade lacônica. Bracologia tis laconique. Bracologia tis laconique. Esse é um termo que, na minha opinião, é exemplar para você usar para qualquer tipo de ensino com relação à argumentação. Até pra pensar de forma de argumentação. Em você não só explicar as coisas com detalhes de forma. Obviamente, tem horas que você tem que explicar, por exemplo, na teologia. Eu posso dizer, em questão de brevidade, Jesus é Deus. Essa é uma afirmação, é uma proposição afirmativa
e diz uma verdade bíblica: Jesus é Deus. Ponto. Jesus é o Cristo, Messias prometido no Antigo Testamento. Ponto. Tô falando de forma breve. Agora, embora o que eu tô falando, a proposição breve que eu estou citando, ela é boa, eu tenho que expandir ela para explicar com detalhes. Por quê? Jesus é Deus. Aí eu tenho que ir várias passagens, eu tenho que explicar detalhe por detalhe, de forma gramática, linguística, respeitando a intenção do autor bíblico. Então tem a diferença entre brevidade e de explicar um texto de forma mais completa. Então, tem livros só sobre a bondade de Deus. Tem livros de mais de 200 páginas, 300 páginas sobre a Trindade. Agostinho escreveu com mais de 100 páginas aí um livro sobre a Trindade. Então tem coisas que eu posso dizer, Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é uma proposição afirmativa que é verdadeira, mas você pode expandir. Mas é interessante também às vezes falar as coisas de forma breve, e você não ficar enchendo linguiça, né? Tem um argumento, você fala rapidamente ele e acabou. Então eu creio que essa forma de argumentação é bem interessante. Nesse contexto, o ditado de Píctaco: é difícil ser bom, Calepon, Elstlon Emenai, foi divulgado privadamente com aproveição entre os sábios, né? Então, esse poema também é citado na obra, né? Nessa obra, em relação, porque o Sócrates está tentando mostrar que a citação do Protágoras ele interpretou errado. E o que Simônides diz não se contradiz, na verdade. O que o Protágoras estava tentando dizer era que o Simônides se contradiz em dizer que o ser humano ele tem dificuldade em ser bom e ao mesmo assim ele consegue ser bom e tipo fica meio confuso e aí Sócrates diz que na verdade não é contraditório. E eu concordo mesmo sem ver a opinião dele. Antes de ver a opinião dele já estava claro, né? Tem outro termo relevante que é o perbaton. E aí ele fala aqui: percebeu que ele não diz verdadeiramente bom? Ele não está falando sobre a verdade no contexto de algumas coisas serem verdadeiramente boas. E outras cores. E outras coisas serem boas, mas não exaustivamente, né? Isso cria uma impressão de ingenuidade muito diferente da de Simônides. A posição verdadeiramente no verso deve ser um caso de hiperbato, né? Lembrando que a gente está falando de um texto poético que usa diversas formas de linguagem. E essa hiperbaton é você trocar ordem de uma sentença, de uma oração, de forma que talvez seja gramaticalmente estranha, até do ponto de vista coloquial de como você fala, mas que tem uma intenção. Não é tipo um erro, é uma intenção. Por exemplo, a frase Min ser Tarzan. Qual é a ênfase do autor da. Eu sei que tem um livro, né? Em quadrinhos, mas da Disney. Por que ele tava dizendo Min ser Tarzan? Qual que é o sentido? Ou a ênfase? A ênfase é uma questão de alguém que tem uma linguagem que é de um ser que acabou de aprender linguagem. A falar inglês, provavelmente, que eles eram britânicos, parece, né? A Jane, o pai dela lá, no filme, né? Então, Min ser Tarzan, obviamente, tá diferente do normal, mas é uma ênfase do autor numa questão do contexto da obra, né? Nesse caso aqui, o Perbato foi pra uma questão diferente, né? É uma chamada de partícula antitética. A tradução aqui. Então, a frase, por exemplo, vamos supor, I am. Eu sou em. Deixa eu arrumar aqui. I am. Eu sou human. Sou humano. Normal, né? Poderia mudar isso daqui e colocar por motivos de ênfase com uma vírgula pra ajudar. Humano, human, and I. A construção gramaticamente. Deixa eu separar esse I, senão vai ficar esquisito, né?
Eu pôr um I minúsculo. Human and I. Vamos supor que no contexto que eu tô tentando pensar na minha cabeça, que é aleatório, humano, eu sou, no sentido em que, vamos supor que eu tô falando de uma série sobre robótica, um mangá de robótica, e o robô tá tentando se questionar se ele é humano ou não, vamos supor que ele não saiba. Tô inventando aqui, tá? Tentando usar esse hiperbátono de certa forma. Então aqui eu tenho uma ênfase, e uma ênfase que você tem que entender contextualmente. O hiperbátono tem a ver com uma questão de ênfase que você dá uma proposição, numa poema, numa frase, em que tem um contexto, tem uma ênfase que você quer dar. Aí tem aquela questão, será que os poemas, eles foram feitos pra ninguém saber? Tem um, por exemplo, pra ninguém conseguir interpretar, né? Tem, por exemplo, um texto anglo-saxônico, eu não lembro o nome de cor, mas são de enigmas. Eu acho que até o nome tem a ver com isso. São de enigmas. Então, enigma. É uma série de enigmas. E cada verso do poema tem enigmas. Enigmas, na verdade. Vamos supor que eu escrevi. Vou arrumar aqui que eu tava falando enquanto penso. Eni. E a grande questão é você resolver os enigmas, né? Eu tô falando de uma coisa nova, né? Mas uma coisa que foi. Enigmas, nossa. Mas uma coisa que foi escrita há muito tempo, né? E o grande ponto é você tentar resolver, mas, cara, tem alguns que até hoje não tem solução. Os enigmas que tem ali, né? Por exemplo, o enigma simples. É, que você tá, né? O que é, né? Tem quatro pernas de noite e duas de manhã, né? Então é um enigma. Quatro pernas de noite e duas de manhã. É bem simples. Esse é pra criança, né? Mas muitos desses enigmas são muito difíceis, cara. São muito difíceis. Por exemplo, o enigma com foco na literatura nórdica, né? Se eu disser, tenho cabelos de ouro pintados pelas lágrimas de Freya, né? O que eu sou? Tenho cabelos de ouro pintados é, pintados pelas lágrimas de Freya. Só quem leu literatura nórdica vai saber a resolução. Eu desafio quem tá vendo esse vídeo colocar a solução desse enigma. Que eu já usei em livros como o próprio Edward Blood Dancer, né? Tem no canal. Tem 3 livros que são de ficção, né? Poética. E é difícil, cara. É possível você saber a solução se você não leu a literatura nórdica. Se você lê os poemas da Ida Poética, você consegue de boa. Você vai saber. Eu sei a solução, é muito simples, mas só se você ler os poemas você vai saber. Se você ver os vídeos do canal, você tem que saber também resolver esse poema, por exemplo. Esse enigma, né? Eu sou o que é misturado com mel e o sangue de anões. Eu sou. Você só vai saber a solução se você ler poesia escáldica na Ida em prosa, que é uma da literatura nórdica. Você não vai saber a resolução sem isso, né? Então é difícil você resolver se você não tem um contexto, né? Então aqui o hiperbato é usado dessa forma. Mas é inevitavelmente mal, Cacon, o homem, Andra, que é desgraça, sum fora, incapacitante derruba, né? A desgraça incapacitante derruba. Então o ponto desse lado aqui, né? Desse poema de Simônides que está sendo citado é dizer que a pessoa, o homem se torna inevitavelmente mal, no geral, uma desgraça que um capacita o derruba. Não necessariamente, né? Tem questões de virtude e tal. Mas alguém que sofre um grande problema que incapacita ele de ter as suas necessidades, né? A probabilidade dessa pessoa se tornar má, fazer coisas ruins, é maior. Embora não tire o seu dever moral de ser bom, né? Perante Deus, né? Tem outro poema, né? O homem bom
Anera, Agatô, às vezes é mal, Kakos. Então, e às vezes é bom. Então, homem bom às vezes é mal, às vezes bom. Ou seja, se a gente explicar isso pra toda a humanidade, isso aqui obviamente é um poema que é citado em Protágoras, né? Então posso dizer que o ser humano, ele é mau, né? Ele, como ele não é exaustivamente bom, ele é mau, porque ele às vezes vai ser mau. E se alguém às vezes é mau, ele é mau. Então, outra aqui. Indo bem, todo homem é bom. Adere Gatos. Nem todos, né? Aqui é geral. Ruim, Cacós com esse delta aqui, com apóstrofe aqui. Ruim passando mal, Cacós, com Omicron. No sentido que é pessoa que tá passando. Então, indo bem, todo homem é bom. Ruim passando mal. É a mesma coisa que o que a gente tem aqui, né? Homem bom às vezes é mal, às vezes é bom. Mas é claro que alguém passando dificuldade, né? Pode vir a ser mal, né? Que nem a gente viu aqui, né? Mas é inevitavelmente mal o homem, que a desgraça incapacitante derruba. E todos esses poemas de Simônides, eles são citados no contexto em que eles estão tentando discutir o que é virtude, né? O primeiro, o Protágoras que tentou usar isso a seu favor, e Sócrates demonstrando o conhecimento de Simônides e Hesíodo, e da Ilíada e Odisseia que ele tem tanto, tenta contra-argumentar com os próprios poemas. E o grande problema do Protágoras é que ele citou os poemas errados, cara. A forma que ele citou Simônides tava. Cara, não tem nem pé nem cabeça, cara. Se você lê, você já vê que tá. Ele derruba o seu próprio argumento, né? Outro citado de Simônides: todos aqueles que não fazem nada de errado, de bom grado, eu louvo-a e Léo, né? Com Ômicron no final, aqui nesse caso. A necessidade, anagike, nem os deuses teoi resistem, né? Então, no plural. E óbvio que na mitologia grega, né, tem essa questão que os deuses poderiam fazer coisas más, né? Que é totalmente. Não faz sentido, né? Do ponto de vista lógico. E é óbvio que a mitologia grega é tudo tão real quanto Homem-Aranha, né? Quanto Batman, Gotham City, né? Mas é estranho que eles acreditavam nisso de verdade, mesmo sendo totalmente esquisito, né? Como que os deuses deles poderiam fazer coisas ruins, né? Até contra si mesmos e os outros, né? Enfim. Mesmo por lógica, é extremamente esquisito que eles acreditavam nessas coisas. Somente os filósofos, né? Para um homem repreensível, Panamomo Antropon, é repreensível esse contexto de para momo, tem a ver com alguém sem mancha, né? Alguém que não tem. Que não é, erro não é encontrado, né? Entre aqueles que ceifam o fruto, né? Do carpão nesse contexto, da terra ampla. Mas se eu encontrá-lo, você terá meu relatório. E eu coloquei a citação direitinho. Eu sempre cito por página, né? Aqui eu coloquei a citação de Protágoras, porque se eu não me engano, esse poema ele é anônimo, né? Se eu não me engano. Tem alguns que não. Tipo, Sócrates fala, ó, tal poeta disse isso, só que não fala o nome do poeta. Eles não sabem quem disse. Enfim, foi perdido qual poeta disse isso. Ou não foi encontrado ainda, né? Mas para um homem irrepreensível, entre aqueles que ceifam o fruto da terra ampla e vivos, que estão vivos, né? Se eu fosse encontrá-lo, você teria no relatório. Ou seja, não tem homem irrepreensível. Não tem aquele que é virtuoso excessivamente, de forma perfeita, né? Então, se você pegou a noção dos poemas citados por Sócrates e daqueles por Protágoras, né? A gente vai ver que eles já mostram, pelo menos tem a intenção de mostrar, que não existe pessoa perfeita. Ou seja, ninguém é exaustivamente bom. A conclusão, não tem outra razão para perguntar essas coisas, além do meu desejo de responder essas perguntas sobre a virtude, especialmente o que é virtude em si mesma. Pois sei que se pudéssemos esclarecer isso, seríamos capazes de resolver a questão. Eu, que a virtude não pode ser ensinada, você que ela pode, né? Então Sócrates dizendo que era ensinada, poderia, né? E Protágoras dizendo que não poderia, Sócrates, e Protágoras dizendo que poderia. Então parece que eles não mudaram de opinião.
Protágoras até aceitou que a virtude poderia ser uma categoria de coisas como justiça, bondade, benignidade, temperança e tal. Mas ele não aceitou que ela não pode ser ensinada. Até porque se. Pensa, vamos pensar aqui. Ele tem um bias. Isso é uma coisa muito importante para argumentos. A única coisa que o Sócrates ganha em argumentar bem é eu dizer o que é correto. Segundo ele, ou segundo o que é óbvio. Protágoras, se ele aceita que ele tá errado, ele não pode mais cobrar, ensinar a virtude. Então ele vai perder dinheiro. Então, Protágoras, ele meio que tem um bias, né? Ele tem um motivo pra se proteger, e senão ele vai ganhar a grana dele. Ele tá defendendo a virtude não só pela ela em si mesma, né? Então, ela em si mesma. Ele não tá defendendo por ela em si mesma, ela tá defendendo a, a forma de tampo dele. É ensinar a virtude. Que nada mais é que um coach, cara. Desculpa, mas é isso, cara. Aí ele vai falar um pouco sobre. Tá na mitologia, né? O Sócrates falando com Protágoras, né? Gostei mais do personagem Prometeus, né? Na sua história do que Epimeteu. E um deles é associado a um tolo, que é o Epimeteus, e alguém injusto, que é o Prometeus. E que um era associado a você ter, chamado em inglês foreknowledge, ou presciência, em português, pra você saber o futuro. E aí o próprio Sócrates vai dizer, como levo em conta a perspectiva prometeica em toda a minha vida, preste atenção a essas coisas, se você estiver disposto, como desde o início, terei prazer em investigá-las. Eu creio que com prometeica ele quer dizer uma vida em que busca a virtude, né? Então, creio que esse é o contexto dessa citação, né? Então, além da brevidade lacônica, termos que você pode usar aqui, ó. Brevidade lacônica, né? Pra impressionar alguém, né? E, eu tenho uma vida prometeica, né? Então, tipo, vamos supor, a gente fala pra fazer alguma coisa errada, né? A gente fala, não, eu tenho uma vida prometeica, né? Eu não mexo com apostas, por exemplo, porque eu tenho uma vida prometeica. É um, eu só faço argumentos simples, normalmente, porque eu gosto de brevidade lacônica, né? Então, são termos que você pode usar em argumentação que eu acho bem é, belos, assim, de se citar, né? Mas no fim, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa que a gente viu anteriormente, só que os argumentos você viu que são de outros ângulos, né? Então você pode dizer, nossa, mas é o mesmo tema de novo, que virtude não pode ser ensinada. A gente vai ver esse tema de novo em simpósio. A gente já viu em Meno, a gente já viu várias vezes. Porque sempre são de ângulos diferentes, né? Então eu tenho certeza que se você for ler Protágoras, você vai ver que tem muitos ângulos diferentes. E obviamente eu só pus as partes que eu achei principais pra explicar. O livro tem umas 50, 60 páginas. Então, o foco dessas aulas é só pôr as principais. Óbvio, né? Mas o grande ponto é que virtude não pode ser ensinada. Eu creio que a outra coisa que a gente vê é o método sofista em prática, em que o Protágoras ele é um bom argumentador, é alguém com bastante conhecimento. E obviamente, se você aprendesse com ele aritmética e outros temas, você ia aprender coisas corretas, né? A questão aqui é que ensinar virtude por grana é errado, porque isso não pode ser ensinado. Esse é o ponto, né? Os outros temas você pode ensinar por dinheiro, eu acho que essa seria até a opinião de Sócrates, talvez. O grande problema é você ensinar algo que não pode ser ensinado, né? E no caso é a virtude. Esse é o ponto da argumentação aqui. Então é isso. Até o próximo